Vamos orar então? Oremos. Amém. Senhor Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo dia, obrigado pela disposição em mais uma vez abrirmos a tua palavra, extrairmos dela as verdades necessárias para a nossa vida. Que o Senhor guie os nossos passos, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ajude naquilo que temos tido de problema na nossa vida, seja físico, seja espiritual, seja por causa de alguma questão mental, por causa da pandemia, por causa dos nossos problemas no nosso dia a dia, que o Senhor possa ser o solucionador desses problemas de acordo com a tua vontade. Entregamos as nossas vidas em tuas mãos, porque reconhecemos que o Senhor é poderoso para fazer o que o Senhor desejar. E nós pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos lá, gente. Capítulo 8 de Daniel, tá? Hoje nós vamos estudar sobre um negocinho bem interessante, que é um outro sonho, uma outra visão que Daniel teve, tá? Em algum momento, a gente pode abrir a Bíblia e ir lendo Daniel no capítulo 8, para a gente poder se localizar no tempo. Lembra que Daniel 7 era cronologicamente falando, Daniel 7 era para ter sido escrito antes de 5 e 6. Só que no caso, ele foi escrito depois. Por quê? Porque Daniel 7, ela foi ainda no período de Babilônia ainda. Daniel ainda estava no reino de Babilônia. E Daniel 8 também, tá? Daniel escreve, Daniel 8, ele ainda está no reino de Babilônia, e ele deixa isso claro quando ele escreve aqui, ó, no terceiro ano do reinado do rei Belsazar, rei da Babilônia, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que apareceu no princípio. Ou seja, ele está falando, eu tive outra visão. É interessante que as visões que Deus vai dando, tanto para Nabucodonosor quanto para Daniel, a respeito do futuro, ela vai trazendo detalhes maiores. Deus vai dando as coisas aos poucos. Mais ou menos assim. Você tem uma notícia ruim, eu não sei, existe até uma piada em relação a isso. O camarada foi dar a notícia, né, que a esposa do amigo dele tinha morrido. Ele chegou lá, seu marido morreu. O cara, rapaz, você ficou doido? Não é assim que se dá a notícia, não. Você tem que ir falando, seu marido sofreu um acidente, seu marido isso, aquilo, até que você fala, seu marido morreu. Você não dá uma notícia assim uma vez. E parece que Deus exerce esse mecanismo de ir contando para a gente a respeito do futuro. Então, vai trazendo, por exemplo, no começo foram metais. Ouro, prata, bronze, cobre, né? Ferro, e exceto um metal que é barro com ferro, lá no Té. E depois são animais, 4 animais, leão alado, o urso, o leopardo e o animal terrível espantoso, que Daniel nem soube dizer o que era. Falando a respeito de fase, então, tem os chifres, tem os dedos dos pés, que são reinos, é uma Europa que tenta se unir por casamento, e aqueles 10 reinos, e depois os 10 chifres, 3 caras, etc. E aí, depois surge a ponta pequena de Daniel 7, e em Daniel 8 também surge uma ponta pequena. É a mesma palavra para Daniel 7, o mesmo texto que aparece em Daniel 7, aparece em Daniel 8, só que aparecem outros símbolos. E é exatamente o que nós vamos estudar. Apesar de que Daniel 8 tem uma vantagem extremamente interessante, que é Daniel 8, o próprio Daniel 8 explica. Porque o anjo chega para explicar para Daniel. Entendeu? A visão que ele teve. Então, começa lá Nabucodonosor, a visão que Nabucodonosor teve, depois a primeira visão que Daniel teve, e agora a gente chega na segunda visão que Daniel teve, que é a visão de um carneiro e um bode, tá? Eu já está aqui no meu slide, já fala diretamente que esse símbolo, o carneiro e o bode, são os símbolos da Medo-Pérsia e da Grécia. Por que que fala isso? Porque lá em Daniel, capítulo 8, lá no finalzinho, se eu não estou enganado, capítulo 24, 22, não sei, ele já deixa claro
O próprio anjo explica para Daniel que se refere a esses dois reinos, tá certo? Então, no capítulo 3, então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. 2 chifres, 2 reinos, os medos e os persas. Os persas, eles começaram primeiro, mas os medos surgiram depois e se tornaram maiores nesse reino junto, né, dos medos e persas, essa é a história que diz, tá? E Daniel continua falando: estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha chifre notável entre os olhos. Daniel, no capítulo 5. Só que o capítulo 4 também tem alguns detalhes interessantes que eu gostaria de ler. Olha só. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Esse dado é importante, porque quando a gente vai para a história, a gente observa que os medo-persas, eles expandiram o império, tá? Em 3 dos pontos cardeais, vamos colocar dessa forma assim, de forma bem abundante, tá? De forma bem, como é que eu diria? De forma bem forte, tá certo? Então, o Império Medo-Persa, ele é um império que ele começa a expandir, começa a dar marrada para tudo quanto é lado, e ninguém é capaz de subsistir a esse reino, tá? E aí, num dado momento, Daniel está olhando, ele está falando que esse animal, né, dava amarrada para o norte, para o leste, para o oeste, só não para o sul, não é isso? Deixa eu conferir aqui. Para o ocidente, para o norte e para o sul. Não, só não ia para o oriente. O ocidente é leste, o oriente é oeste. Então, ele só não ia para oeste, tá? O resto ele dava amarrado e vencia todo mundo. De repente, aparece um bode que ele vem do ocidente, tá? Ele vem do ocidente e ele tá correndo tanto que ele nem toca o chão. Lembra que a gente já cansou de falar que velocidade, que asas, significa velocidade. Nesse caso especificamente, dessa visão, o bode está veloz mesmo. Por quê? Porque a vitória da Grécia sobre todos os povos que a Grécia lutou foi uma vitória extremamente rápida, muito veloz. E aí, ó, esse bode, ele vinha do ocidente e ele parecia que ele nem tocava o chão. Quer dizer, de tão rápido que ele estava, a sensação que tinha é que ele nem tocava o chão. E ele tinha um chifre notável entre os olhos, quer dizer, um chifre poderoso. Tá? Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Então, esse bode vai na direção do carneiro, o chifre é um chifre poderoso e ele desfere um golpe que mata o carneiro. Os gregos, e aí a gente tem a própria Bíblia decifrando isso, depois nós vamos ler esse texto. Os gregos, sob a direção de Alexandre o Grande, esse chifre aí poderoso, sai vencendo todo mundo e vence os medo-persas também numa velocidade absurda. Eu já mostrei para vocês o gráfico das vitórias de Alexandre, são vitórias assim, uma atrás da outra, tá? Uma atrás da outra. Vamos continuar lendo, tá? Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode, tá? Do poder dele, no caso aí do bode. Então, carneiro é Medopérsia, o bode a Grécia. Como que eu sei disso? O próprio texto bíblico revela para a gente, deixa eu já dar para vocês aonde que está isso, é no capítulo 8, versículo 24, não, versículo 20. Olha só. Então,
Vamos ler a partir do versículo 18 para a gente entender. Olha, Daniel fala assim, estando ele falando comigo, quem que está falando comigo? Nós vamos ver que é um anjo, no caso aqui, Gabriel. A própria Bíblia diz, o próprio Daniel explica que é o anjo Gabriel. Quem é o anjo Gabriel? É o anjo líder das cortes angelicais, tá? Isso aí é um outro estudo, um outro momento, mas eu estou contando para vocês. Gabriel ficou no lugar de Lúcifer no céu. Lúcifer se tornou diabo, foi expulso do céu, e Gabriel hoje tem a regência das cortes celestiais. Ele é o anjo, vamos dizer assim, ele é o gerente geral do céu, tá certo? E Gabriel, então, ele fala, olha só, no versículo 19, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. A gente já pode abrir um parênteses aqui, já falar sobre uma coisa interessante. O próprio Daniel já recebe a instrução que isso que ele está vendo, essa visão, não era para aquele momento, era para uma coisa para frente. Daniel não ia presenciar aquilo, tanto que ele não presenciou. Afinal de contas, o reino Medo-Persa, Daniel já tinha morrido há muito tempo quando o reino Medo-Persa caiu. Quando o reino Medo-Persa surge no poder, Daniel era velhinho. Daniel já estava mais idoso, tá? Estava bem idoso, aliás. E aí, eu falei, isso é coisa para frente. Aquele carneiro que viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Ou seja, o próprio anjo está falando. Você sabe aquele sonho que você teve? Pois então, já vou te explicar aqui de cara. E já dá mastigadinho. Versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. O primeiro rei da Grécia a gente vai para a história. Lembra que tem a questão historicista? A gente vai para a história e a gente busca qual rei grego que venceu tudo rapidamente, era grande. Tanto é que o nome dele na história é Alexandre o Grande, porque ele foi poderoso mesmo, tá certo? E ele então vence os Medo-Persas e a partir daí o reino, o Império Grego, ele começa a crescer. Só que olha o que o versículo 8 diz. Olha como a Bíblia, gente, impressionante como Daniel recebeu essa visão muito tempo antes disso acontecer. E olha só, o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre e o seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Ou seja, o que ele está falando? No auge do seu poder, esse chifre foi quebrado. No auge da vida de Alexandre o Grande, aos 33 anos, repentinamente ele morre. E o que acontece? Os 4 generais de Alexandre assumem o Império Grego. Tá? Olha o versículo 9, o que fala? Esse aqui já tá falando do versículo 16, onde ele estava, né? Lá ele se achou perto do rio Lai, e Gabriel dá a entender essa visão. Então, isso aqui é o que nós acabamos de ler, tá? Então, os reis da Medo-Pérsia e o reino da Grécia. Tá ok? Então, é a explicação disso aí. Daniel 8, capítulo 8, versículo de 20 a 22. Falando a respeito de quem são esse bode e esse carneiro. Tá certo? Mas olha só que interessante. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir os exércitos dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra e o que fez prosperou. Então vamos lá. Essa aqui é uma parte um pouquinho mais complicada de Daniel no capítulo. A gente já leu o 8, tá? E esse aqui já é o 8, 9, a partir 9 até o 12. O que acontece? Se você pegar e você for ler o texto bíblico, sobre de um dos chifres saiu um chifre pequeno. Bom, aí a gente começa a ter uma situação que eu sou transparente, vocês sabem que eu sempre falo o que os estudiosos dizem, etc. Tá?
Algumas pessoas associam que esse chifre pequeno, ele saiu dos outros 4 chifres. Porque é o que a Bíblia está dizendo. Se a gente for olhar, ó, versículo 9, de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente. De um deles, tá? E algumas traduções diz como está aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês. De um dos chifres. Só que a tradução correta é de um deles, tá? Essa é a tradução que mais, segundo alguns estudiosos, é a tradução que mais tem a ver com o original. Por que isso? Porque quando você vai no original, esse de um deles não é de um dos chifres, é de um dos 4 pontos cardeais, que cita lá em Daniel no capítulo 7, no capítulo 8, versículo 7. Aqui não, melhor dizendo, no final do versículo 8, tá? Olha só. O seu lugar subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. Ou seja, os 4 pontos cardeais, tá? Quer dizer, norte, sul, leste, oeste. Se espalhou o reino nesses 4 líderes. Aí o versículo seguinte diz assim, olha, o versículo 9. E de um deles saiu um chifre. De um deles o quê? De um dos 4 chifres? Não. De um dos 4 pontos cardeais. Isso que eu estou falando são os estudiosos que falam que essa interpretação, segundo o escrito original, é a melhor interpretação. Por que isso? Porque quando a pessoa vai tentar pegar um chifre pequeno que sai dos outros chifres, eles chegam num momento em que querem dar a esse chifre pequeno um outro significado histórico, tá? E eu vou mostrar para vocês o que algumas pessoas dizem que é o significado histórico, tá? Como eu disse, vamos tentar fazer uma coisa bem transparente. Olha só, algumas pessoas dizem que esse chifre pequeno, que ele surge depois dos 4 grandes, dos 4 generais de Alexandre. Vocês estão vendo isso? Estão, né? Tá vendo. Então, o que acontece? Algumas pessoas dizem que esse camarada é um líder grego chamado Antíoco Epifânio. Um líder grego, um rei grego. Ele não foi tão grande. Se eu pedir aqui para levantar a mão, quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Eu acredito que todos nós aqui já ouvimos falar. Se eu perguntar quem já ouviu falar de Antíoco Epifânio, eu nunca ouvi falar, na história não. Isso aí porque estudando a respeito de Daniel, fiquei sabendo, inclusive tem uma Bíblia, e eu estava dando um estudo para uma pessoa, a pessoa falou, na minha Bíblia aqui fala tal de Antíoco Epifânio. Eu falei, olha, Antíoco Epifânio é uma vertente que quer dizer que esse chifre pequeno é Antíoco Epifânio. Tem alguns problemas, tá? E a profecia, eu já falei isso para vocês várias vezes, a profecia, ela não pode ser cobertor curto. Você puxa para cobrir a cabeça e deixa o pé de fora. E para você fazer encaixar no Antíoco Epifânio, fica um pouco de cobertor curto, tá certo? E aí, quem está falando isso não sou nem eu trouxe aqui para vocês verem, para vocês lerem junto comigo. Olha aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui, ó, para a gente conseguir ver legal. Espera aí, foi muito. Olha, em 1733, Sir Isaac Newton, o primeiro cientista a explicar a força da gravidade, escreveu o seguinte acerca das tentativas de se aplicar as profecias do pequeno chifre a Antíoco Epifânio. Lembra que eu falei para vocês que um dos primeiros a estudar as profecias de Daniel e Apocalipse foi Isaac Newton? Pois então, lá atrás, em 1733, ele já dizia que não pode ser Antíoco Epifânio e ele mostra os critérios do porquê isso. Olha só. E vamos ler, então, o que ele explica para a gente poder entender de acordo com a história e de acordo com o tema bíblico, tá bom? O último chifre é considerado por alguns como Antíoco Epifânio.
mas sem muito critério. O chifre de um animal nunca representa uma única pessoa. Representa um reino, na maioria das vezes. O rei, mas com um reino, tá? Não uma pessoa específica. Porque senão, quando a gente falasse do Império Romano, nós estaríamos falando de uma pessoa. E não estamos falando de uma pessoa, não, estamos falando de um poder, tá? Então, olha só, ele sempre significa um novo reino. E o reino de Antíoco era um reino antigo. Antíoco reinou sobre um dos 4 chifres. E o chifre pequeno era um 5º chifre. Vocês concordam comigo? Se você for lá no texto bíblico, depois dos 4 chifres, surge um chifre pequeno. Quer dizer, é um 5º chifre. E Antíoco Epifânio foi um dos 4 chifres. Ele, então, ele reinou num dos 4 chifres. Então, um dos 4 reinos que foi dividido no reino grego, Antíoco Epifânio foi rei de um desses 4 reinos. E o chifre pequeno era um 5º chifre. Vamos acompanhando o raciocínio aqui de Isaac Newton, tá? Ele foi descrito como maior sobre os demais chifres, o que não aconteceu com Antíoco. Pelo contrário, o seu reino foi fraco, pagando tributo para Roma. Ele não o fez crescer. O chifre era um rei de aparência feroz, de grande poder de destruição, que prosperou em sua prática, isso é, prosperou nas suas práticas contra o povo santo. Se a gente vai lá no texto bíblico, nós vamos ver isso principalmente em Daniel no capítulo 8, no versículo 26. Não, versículo 25. Versículo 11, a Jane está falando aqui. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército, por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, e assim por diante. E também vai falando, olha aqui, ó, no versículo 26, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano em sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes. Certo? No versículo 25, do capítulo 8. É isso que eu acabei de ler, tá? Olha no versículo 24. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Então, o próprio Isaac Newton, olhando a história, ele falou, olha, isso não aconteceu com Antíoco Epifânio, tá? Olha só, mas Antíoco saiu do Egito assustado com uma simples mensagem dos romanos, sendo mais tarde repelido pelos judeus. O chifre era fortalecido por outro poder. Antíoco agia sozinho. O chifre erguia-se contra o príncipe das hostes do céu, o príncipe dos príncipes. E esse não é o caráter de Antíoco, mas do anticristo. Quer dizer, quem se põe contra Cristo é o anticristo. Antíoco não teve essa posição. O chifre derrubou... Deixa eu passar aqui. Opa. Espera aí que eu não... Ah, não, é porque Não, é porque tá aumentado, aí ele não passa. Aqui, ó, vamos lá então, aumentando de novo. Então, ó, o chifre jogou o santuário ao chão, o que Antíoco não fez. Ele o deixou em pé, tá? O santuário e o exército foram espezinhados por 2.300 dias. E nas profecias de Daniel, um dia equivale a um ano, tá? Antíoco Epifânio, uma pessoa, não viveu 2.300 anos. Tá? Então, isso aqui se refere claramente a reino, porque nenhuma pessoa vive isso. E nas profecias de Daniel, um dia vale um ano. Mas a profanação do templo no reino de Antíoco não durou muitos dias naturais. O que é a profanação do reino? É fazer qualquer outra adoração dentro do templo que não adorar o Deus verdadeiro. Tá? Então, houve uma profanação do templo por Antíoco Epifânio, mas ela durou poucos dias. Tá? Não durou 2.300 dias, que seriam, pela profecia, 2.300 anos. Esses dias deviam durar até o tempo do fim. Lembra que ele fala lá, o Daniel? Esse troço é lá para frente, tá? Eles deviam durar até que o santuário que fora derrubado fosse purificado. E o santuário ainda não foi purificado. Daniel e Apocalipse, por Isaac Newton, tá? Então, a gente tem aí uma
uma coisa assim bem lógica dentro de um estudioso dos livros de Apocalipse e Daniel, no caso Isaac Newton, mostrando para a gente que não dá para ser Antíoco Epifânio, tá? Então, esse chifre pequeno, ele tem a mesma característica do chifre pequeno de Daniel 7. É o mesmo chifre, viu, gente? É a mesma coisa. É o Império Romano, que teve, toda vez que a gente fala de Império Romano, e todo o Império Romano tiveram duas fases. Teve uma fase pagã e teve uma fase papal. A fase papal do Império Romano, ela subsiste até os nossos dias. Ainda existe um império, um país, tá? O Vaticano é a capital de um país. Então, é um poder político-religioso e que existe até os nossos dias. E tem que existir até os nossos dias. Porque senão, porque segundo Daniel 8, ele não vai subsistir para frente, Daniel 7 fala a mesma coisa, Daniel 2 fala a mesma coisa, não vai subsistir para frente, para sempre, mas esse reino, ele tem que estar existindo até a volta de Jesus. Porque senão a profecia não existe, ela está errada. Tá certo? Então, a gente precisa de enxergar todos esses pontos. O que tem, quando a gente lê Daniel no capítulo 8, o que o poder do chifre pequeno fez em Daniel capítulo 7, o mesmo poder faz em Daniel no capítulo 8. Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, 150 milhões de pessoas morreram em 1.260 dias que foi entregue. Lembra o que Daniel 8, que nós acabamos de ler, falou? Que, olha só, está aqui no final, está nesse slide. Eu já estava viajando aqui, ó. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por toda a terra, e o que fez, deitou por toda a terra a verdade, e o que fez prosperou. Esse império, o Império de Roma, Império Romano Papal, ele prosperou, gente. Mandava e desmandava, mandava prender, mandava soltar, mandava matar, fazia o que queria. Prosperou durante o período que a profecia dizia que ia ser entregue nas mãos, 1.260 anos, que faz parte dos 2.300 anos que a gente vai continuar lendo aqui, a gente vai entender. Percebe, então? Eu fiz esse adendo para a gente entender que não a profecia tem que ser exata. E o reino poderoso que surge depois do reino grego, não é um reino grego, quer dizer, tem um reino grego poderoso, o chifre grande, depois 4 chifres menores e depois um chifre, a ponta pequena. Quer dizer, se fosse tudo continuidade do reino grego, se fosse tudo continuidade, esse rei grego ele teria que ser extremamente poderoso de novo. E não é o que acontece, principalmente no caso de Antíoco Epifânio, tá? Ele não fica tão poderoso, ele não fica conhecido. Eu só conheço esse camarada também porque eu fui atrás para estudar, para poder ver o que se fala, tá? Porque se a gente não for estudar sobre isso, eu tenho certeza que vocês aqui, se bobear, foi a primeira vez que vocês ouviram esse nome. Então, ele não era poderoso, porque senão ele estaria escrito na história, tá bom? Agora, o Império Romano, ele está escrito na história, tá certo? Então, engrandeceu-se. Olha o que o chifre pequeno faz. Engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e deitou por terra a verdade. Que verdade? As verdades bíblicas. Todas as verdades bíblicas são, de uma certa forma, mudadas, e o argumento que se usa não é nem a Bíblia. O argumento que se usa é: nós temos autoridade para fazer isso. Só que eu não encontro essa autoridade. Eu mostrei para vocês o próprio Jesus falando lá em Mateus, no capítulo 5, no Sermão da Montanha. Lembra do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte? Jesus deixa claro: eu não vim mudar nada. Não vim mudar os tempos nem a lei. Vamos ler de novo para a gente poder deixar a Bíblia falar com a gente? Então, o poder do Império Romano papal, ele diz que tem o poder, a autoridade de mudar o que quiser, certo? Só que o próprio Jesus falou que ninguém tem, que nem ele iria fazer isso, tá? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó.
No versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, Jesus está no Sermão da Montanha, um sermão que foi feito para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, tá? Então, olha só, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. A lei, queridos, é a lei de Deus, é os livros da lei. Os profetas são os profetas que vieram antes dele, e os profetas também simbolizavam a Bíblia daquela época. Ele era constituída por livros históricos, pelos salmos, pela lei e pelos profetas, tá? Então ele está falando assim, eu não vim mudar nada que está escrito na Bíblia. Em última instância, o que ele está dizendo é isso. Porque aí, olha só, eu não vim mudar, nem vim abrogar, eu vim cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Quer dizer, não vai ter nada que vai ser omitida, tudo será cumprido. Por exemplo, o que vai ser cumprido? Jesus falou o seguinte, virou para Adão e Eva e falou, olha, o salário do pecado é a morte. Se você comer do fruto, você vai morrer. Adão e Eva comeram do fruto. O que acontece com Adão e Eva? Eles passam a ser mortais. A imortalidade só existe em Cristo. Sem Cristo não existe imortalidade, tá? Então, o ser humano passa a ser mortal. Só que o ser humano vira para Deus e fala o seguinte, Senhor, eu não quero morrer. Adão e Eva falaram isso para Deus, eu não quero morrer. Deus falou, beleza, você não quer morrer? Mas eu falei que o salário do pecado é a morte. E vamos colocar assim de um jeito humano para a gente entender? Palavra de rei não volta atrás. A minha palavra não muda. Eu sou imutável. Em mim não há sombra de variação. Se você for lá em Tiago 1:17, Tiago 1:20, não tem certeza? Deus fala, eu não mudo. Em mim não há sombra de variação. Em Deus não há sombra de variação. Vamos lá ver isso aí? Lá em Tiago 1:17, 1:20, alguma coisa do gênero. É isso mesmo. Toda boa dádiva, Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, como que Deus ia mudar as coisas? Se Deus não muda, se ele é imutável, e ele falou lá no Sermão da Montanha, eu não vim mudar nada, eu não vim abolir nada, eu vim cumprir, porque eu falei que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então eu vou morrer no seu lugar. Eu gostaria de contar uma história verídica, que aconteceu com um camarada, desculpa que caiu meu óculos, aconteceu com um camarada, eu ouvi essa história, e eu fiquei muito impressionado com ela. E exemplifica para a gente o que significa essa questão de Deus, de Jesus não mudar a lei. Ele simplesmente cumpriu. Como que é isso, de cumprir a lei? Então, essa história é verídica. Diz que tinha um menino, quem contou isso foi ele mesmo que contou, ele já era grande, ele é pastor, tá? Mas ele conta que ele vivia roubando maçã na casa do vizinho, maçã, pera, sei lá, acho que é lá dos Estados Unidos, e aí ele vivia roubando na casa do vizinho. E um dia o pai dele pegou ele roubando maçã e virou para ele e falou assim, ó, próxima vez que você roubar maçã, você vai levar 3 varadas para você aprender que não pode roubar maçã. E dizendo que parou, não roubava mais nada, ficou, afinal de contas, prometeu umas varadas, né? Só que o tempo passa, a gente esquece. E ele, então, um dia olhou, estava a maçã que era linda, maravilhosa, e ele foi lá, pulou a cerca, pegou um monte de maçã, dobrou a camisa, igual a gente fazia antigamente, segura com a boca, assim, né? E encheu de fruta dentro da camisa dele. E na hora que ele foi pular de volta, que ele pulou, ele deu de cara com os pés do pai dele. Ele pulou praticamente em cima do pai dele. Quando ele pulou, que ele olhou, as maçãs já caíram todas no chão, né? Quer dizer, a prova do crime estava ali. Não tinha como dizer que não era aquilo. Foi pego no flagrante. E na hora que ele lembrou das 3 varadas, ele virou e falou assim, começou a chorar. Pai, eu não quero, não me bate. Pai, pelo amor de Deus, não me bate. Eu não posso apanhar, não sei o que, coisa e tal.
E aí o pai dele virou e falou assim, tá bom, filho, você não quer apanhar? Ok, tudo bem, só que tem um detalhe. Eu falei que se você desobedecesse, haveria uma punição. E eu não posso não cumprir a minha palavra. Então nós vamos fazer o seguinte, se você não quer apanhar, nós vamos fazer diferente. Ele tirou a camisa, se ajoelhou, pegou a vara, colocou na mão do filho e falou assim, você vai me dar 3 varadas. Você vai me bater. Porque alguém vai ter, tem que ser cumprida a lei que eu estabeleci. Eu estabeleci uma lei. Se você desobedecer, vai ter varada. Você não quer a varada? Tá bom, filho. Eu não te dou a varada, mas alguém vai ter que receber essa varada por você e eu tô me colocando à disposição para receber por você. Esse camarada conta que foi a maior experiência que ele teve na vida. Que ele não conseguia parar de chorar enquanto ele batia no pai dele. E isso foi o suficiente para ele nunca mais roubar maçã. Queridos, Deus fez exatamente isso conosco. Ele virou e falou o seguinte, o salário do pecado é a morte. Você pecou, você vai morrer. A gente fala, mas eu não quero morrer. Ele fala, tá bom, você não quer, mas a pena tem que ser, o que eu falei tem que ser cumprido. É por isso que Jesus morreu, gente. Senão Jesus não precisava de morrer, não. Jesus só morreu porque ele precisava de cumprir o que ele havia prometido. Então Jesus morre a nossa morte para nos dar a vida dele. Ele virou e falou, vamos fazer uma troca. Eu vou te dar a minha vida e vou pegar a sua morte. E a gente vira para ele e fala o seguinte, mas senhor, e aí, o que eu tenho que fazer para receber isso? Ele vira e fala assim, aceitar. Se você não aceitar, eu não posso fazer nada por você. Ah, não, mas e se eu devolver dízimo? Deus falou assim, beleza, é sinal de que você aceitou. Mas se você fizer isso para poder, como barganha, não funciona. Ah, não, e se eu ajudar os pobres? Filho, eu quero que você ajude os pobres, mas isso não serve para a sua salvação. A salvação é de graça, eu estou te dando. É um presente meu. Essas outras coisas, todos nós temos que fazer, mas não para pagar aquilo que eu estou te dando de graça. Você faz isso como alguém que aceitou o presente que eu estou te dando. Então, quando a gente pega Jesus cumprindo toda a lei, Jesus ter que morrer para cumprir a palavra dele, a gente não tem como entender que as coisas foram modificadas. Porque o próprio Deus sofreu a consequência da palavra dele ser imutável. Tanto era imutável que ele falou, vai ter que morrer, então eu morro no seu lugar. Tá? E a gente precisa de entender isso. A gente precisa de entender que o chifre pequeno, ele é a mesma coisa de Daniel 7, é o chifre pequeno de Daniel 8. É Roma, o Império Romano pagão, o Império Romano papal. E como que a gente sabe disso? Quando a gente vai no capítulo 8, nós vamos ver que o império, que esse chifre, ele cresce. Olha só, o chifre cresce horizontalmente e depois ele cresce verticalmente. Se você olhar, se você for ler, qual o versículo que é isso aí? Mas, não, de um deles é um pequeno chifre, logo crescer em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Isso, então olha só, ele cresce para o sul, para o leste, para a terra magnífica, quer dizer, ele cresce para o lado, horizontalmente. Agora ele cresce até alcançar o exército do céu, quer dizer, ele cresce para cima. Então tem 2 aspectos, um aspecto horizontal e um aspecto vertical. Um aspecto horizontal político e um aspecto vertical religioso. Quando a gente vai para a história, não existe outro reino. Não existe. Procura. Se vocês acharem um outro reino dentro da história, me conta, porque não tem. Então, é simples. Essa profecia se encaixa perfeitamente no Império Romano. Tanto na fase pagã, horizontal, quanto na fase papal, vertical. E as ações desse império são as mesmas ações, agora um pouquinho mais detalhada, pelo menos assim do ponto de vista simbólico, mas mostrando algumas coisas que já estava sendo mostrado lá em Daniel capítulo 7. Ele cresceu até atingir os exércitos do céu, lançou por terra as estrelas e as pisou, tirou do príncipe do exército sacrifício diário. O que era esse sacrifício diário? Era
perdão de pecados, tá? Era o serviço diário lá do santuário. Olha aqui Êxodo capítulo 29, versículo 38. Isto, pois, é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Quem que simbolizava esse cordeiro? Jesus. Então, o sacrifício do santuário era Jesus morrendo pelos nossos pecados. Vem a ponta pequena e elimina isso. Fala, por exemplo, a respeito da indulgência. Se você pagar, você tem o perdão. Você tira o sacrifício diário. O sacrifício diário, por Deus, era para perdão. Se você paga o seu perdão, você não precisa do sacrifício diário, você não precisa do príncipe dos exércitos. E esse nome, príncipe do exército, ele é um título dado por Jesus e tem vários lugares na Bíblia que mostra isso perfeitamente. O lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Por que foi deitado abaixo? Porque o sacrifício lá no santuário, a intercessão, ela era uma intercessão sacerdotal, que representava Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. E a Bíblia diz, nós temos um sumo sacerdote junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Li isso para vocês semana passada, tá certo? E eles, então, esse poder agora substitui, cria a figura de um sacerdote que está no lugar de Jesus, que pode conceder perdão de pecados, que pode determinar o que tem e o que não tem que fazer. Quer dizer, que precisa de falar com ele para interceder junto ao Pai. Se a gente for lá em 1 João, fala lá, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pecais. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Quem é o advogado? Quem é o intercessor? A Bíblia diz, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Falei para vocês sobre isso semana passada também. É o que a Bíblia fala. Eu não posso inventar nada diferente disso. A Bíblia diz que só existe um intercessor. Então, não tem o pastor da minha igreja, não tem um padre, não tem ninguém que possa interceder. Não tem Maria, não tem José, não tem João, não tem nada. Só há um intercessor, apenas Deus. Olha só, ele deitou por terra a verdade. Que verdade? A verdade a respeito da lei de Deus, a mudança da lei que a gente falou semana passada. A verdade a respeito de que só Jesus perdoa pecados. A verdade a respeito de que dentro do ritual do santuário, o ritual do perdão, não existe nada que o ser humano possa fazer, a não ser aceitar. Pegou toda essa verdade e jogou por terra. E mesmo jogando tudo por terra, prosperou. E olha, prosperou e muito. Tá? E lá em Apocalipse, se vocês quiserem continuar estudando, vamos estudar Apocalipse, lá vocês vão ver que esse poder recebe uma ferida mortal e depois ele ressuscita, ele volta a ter poder. Qual a ferida mortal? Aquilo que a gente mostrou, 1798, o general Berthier aprisiona o Papa, toma tudo, a queda da Bastilha, aprisiona o Papa, toma tudo, tira o poder, tira tudo. Só que depois, 1900 e alguma coisinha, o Vaticano é devolvido, o poder político é devolvido, tudo é devolvido. E hoje, as nações do mundo inteiro falam amém. E diz a Bíblia que as nações do mundo inteiro irão se curvar diante do Império Romano. E que existirá, nós acabamos de ler que o poder desse chifre pequeno, ele é um poder, tem outro poder que obriga as pessoas a seguir esse poder. Quando a gente vai lá em Apocalipse, nós descobrimos que vai ter um poder, que é a segunda besta, que vai emprestar o poder dela para a primeira besta. E aí, quando a gente vai para a história, quando a gente busca tudo, nós encontramos que esse poder, ele se encontra nos Estados Unidos da América. Um dia, os Estados Unidos da América liderará o mundo, obrigando o mundo inteiro a se curvar diante do Império Romano Papal. Isso é bíblico. Depois nós vamos ver isso. Tá certo? Uma nação protestante. Uma nação que inicialmente era protestante. Então, olha só, o serviço diário, ele é que é o serviço contínuo, que era o serviço de perdão, esse serviço ele cai por terra. Tá? A oferta pelo povo, a oferta pelo pecado, ele cai por terra. Por quê? Porque agora você consegue resolver. O santuário ele é profanado.
Tá certo? E aí nós chegamos então no dia da expiação, que depois nós vamos estudar com mais afinco, o dia da expiação, que era no 10º dia do 7º mês, isso no calendário judaico. O dia da expiação, ele completa, o início da expiação é logo depois desses 2.300 dias, é o que nós vamos ver em Daniel no capítulo 9, tá? Então, olha só, tem o serviço anual, que é justamente o dia da expiação. Isso aqui nós vamos pegar melhor na semana que vem, tá? Então, essa falsificação de todo o sistema ordenado, mudando os tempos, mudando a lei e etc., isso claramente deixa dentro da história, não existe como argumentar que o poder é esse, tá certo? E o príncipe dos santos, que é o Senhor Jesus Cristo, ele quer que nós entendamos que não podemos seguir nada no que diz respeito a pensamento humano. Jesus virou e falou o seguinte: olha, vocês me honram da boca para fora. Deixa eu ver se eu consigo achar esse texto aqui, que ele é muito interessante. Vocês me honram da boca para fora, porque vocês ensinam preceitos que são preceitos dos homens. E isso é muito complicado. Ele fala assim, ó, em vão me adoram. Olha aqui, Mateus capítulo 15, versículo 9. Abra aí sua Bíblia. Mateus no capítulo 15, versículo 9. Jesus, ele estava bravo com os judeus. Estava bravo com os judeus porque os judeus não sabiam guardar a lei dele direito, não. E aí ele está ensinando a guardar a lei do jeito certo, e as pessoas dizem que Jesus veio abolir a lei. Ele não aboliu nada, ele deixou claro que ele não ia abolir, que ele ia cumprir. Mas é porque os judeus faziam tudo errado. Mateus, no capítulo 15, versículo 9. Vamos ler aqui o que a Bíblia fala para a gente. Olha só. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios. O versículo 8 que eu estou lendo. Comecei um pouquinho antes. Vamos ler a partir do 7. Olha só o que Jesus fala. Queridos, não é palavra minha, não. Isso aqui é de Jesus. Achou ruim? Na hora que terminar esse programa, na hora que a gente terminar aqui, que já está na hora, você vai lá, ajoelha e briga com Deus. Que é ele que falou. Olha aqui o que ele diz. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram. O que é em vão? À toa, desnecessariamente. Por que a adoração, Deus não aceita a adoração? Porque, olha, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, são regras de homens, pegam a lei de Deus, pegam a autoridade divina e pisam e ensinam preceitos humanos. E Jesus vira e fala assim: não adianta você me adorar do seu jeito, do jeito que os homens ensinam, tem que ser do meu jeito. E o meu jeito é o jeito que o Eli está falando? Depende. Se o Eli estiver falando de acordo com a Bíblia, é o jeito de Deus. Se o Eli estiver falando coisa de trás da orelha, não é o jeito de Deus. E como que você vai saber isso? Você tem que ir lá abrir a sua Bíblia e conferir. Igual os bereanos, lembra da semana passada? Então, esse é o X da questão. Tá? Nós precisamos desesperadamente de voltar para termos o pensamento de acordo com a vontade divina. Deus é o soberano. Ele é que manda em todas as coisas. Olha só o que ele diz. Depois eu ouvi um santo falava para o outro. Algumas versões dizem que um anjo falava para outro. E ele vira e fala assim: nossa, vai demorar quanto tempo esse negócio de que esse reino que prospera e que pisa aí nas coisas e que faz um monte de coisa ruim e que fica profanando o santuário? Até quando que vai demorar isso? Que o príncipe dos exércitos vai permitir esse tipo de coisa? E aí ele mesmo responde. Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, isso não vai ficar assim para sempre. E aí, semana que vem, nós vamos estudar o que é essas 2.300 tardes e manhãs. Tá? Nós precisamos estudar bastante isso aí, porque tem a ver com a intercessão de Cristo no santuário celestial.
Lembra que a Bíblia diz que só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus, um só mediador ou intercessor. Então, olha, tudo tem a ver, o santuário, Deus não vai permitir que o santuário seja profanado para sempre. Não vai permitir. Ele vai estabelecer o que ele quer que seja, do jeito que ele quer que seja. Porque isso é a intercessão dele lá no santuário celestial. Tem a ver com a nossa salvação. Tem a ver com o que ele faz para nos salvar. Isso é extremamente importante. E até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E nós vamos estudar isso na semana que vem, certo? Nós vamos estudar isso na semana que vem, para que a gente possa compreender que todo esse poder, que já teve fases, e que a fase hoje é uma fase mediana, mas que, segundo a Bíblia, voltará a ter um poder. E aí tem um detalhe interessante nisso aí. Tem um detalhe bem interessante. E eu faço até como desafio. Vamos supor que você vire e fala o seguinte: não estou acreditando em nada que o Eli está falando. Beleza. Mas faça o seguinte: fica atento. Fica atento. Tá? Fiquemos atentos. Se por acaso acontecer do poder romano, papal, ser elevado a um poderio bem grande, como a Bíblia diz que vai acontecer novamente, e nós estamos falando de poderio em que manda na terra inteira, tá certo? Manda em todo mundo. Se chegar uma situação desse tipo de poderio, sabe o que você faz? Faz o que a Bíblia diz lá em Apocalipse. A Bíblia diz assim: sai dela, povo meu. Quer dizer, sai fora. Sai fora desse tipo de coisa, porque não pode haver, em hipótese nenhuma, união entre a luz e as trevas. E é o próprio Jesus que fala isso. Então, se você não quiser acreditar no que eu estou falando, beleza. Mas se não, quando essas coisas estiverem acontecendo, fique esperto. Se você ficar ligado, Jesus falou assim para os discípulos dele. Falou, ó, os discípulos: ó, você está vendo esse templo aí, Jesus? Que templo bonito, bacana. E Jesus falou assim: isso não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram preocupados. Quando é que essas coisas vão acontecer? Ele fala assim: quando vocês virem Jerusalém sitiado de exército, foge. Quem está no campo não vai para casa, quem está no telhado não entra dentro de casa, foge. Basicamente, Jesus falou isso. Vaza. No ano 70 da nossa era, Sérgio, general, imperador romano, fez um cerco em Jerusalém. E tinha total condição de, cercando a cidade, vencer a batalha em pouco tempo. Um dia, sem mais nem menos, o povo já estava pronto para se entregar ao Império Romano. Sérgio abandonou o cerco, juntou as tropas, deu meia volta, perna para quem te quer. Isso é a história que está contando. Não sou eu, não, é história. Vai lá no livro de história, você encontra isso aí. Ele pega e ó, vaza. O que as pessoas que estavam atentas fizeram? Opa, Jesus falou que quando tivesse Jerusalém sitiado de exército, era para fugir. Caraca, Jerusalém foi sitiado. O sítio acabou. Não vou brincar. Vou embora. Queridos, todos aqueles que seguiram as ordens de Deus, da Bíblia da época, fugiram de lá. Todos. Foram embora. Algum tempo depois, Tito, imperador romano, reassumiu o cerco. E o que aconteceu dentro dos muros de Jerusalém foram coisas horrorosas. Pais tomaram alimento da boca de seus filhos pequenos. Filhos tomaram alimento da boca dos pais idosos. Mães cozinhou os próprios filhos para comer. Isso é a história que conta. As pessoas que conseguiam fugir um pouquinho para conseguir alguma coisa para comer fora dos muros, essas pessoas, quando voltaram, eles eram assassinados para roubarem dele aquilo que, com o risco da própria vida, ele foi buscar. Coisas horrorosas aconteceram dentro dos muros de Jerusalém. Só que os justos, aqueles que creram na palavra de Jesus, não estavam lá dentro. Eles fugiram, como Jesus havia dito.
Então, estude a Bíblia, leia a Bíblia, vá na história, confirme isso que eu estou falando. Pega esse vídeo lá no YouTube, vê de novo, e de novo, e de novo. Confere, um pouco aqui, um pouco ali, vai conferindo, conferindo. Se você chegar, guarda isso na sua mente. Porque quando você perceber que o negócio está ficando do jeito que a Bíblia falou que ia ficar, aí você pega, e se você até hoje ainda não tinha, se até esse dia você ainda não tinha tomado uma decisão lá de Cristo, não deixa para depois não, porque aí o bicho vai pegar. Qual que é a vantagem de tomar uma decisão hoje ao lado de Cristo? A grande vantagem, queridos, é andar com Jesus. Eu não sei quantos de vocês têm essa experiência, mas andar com Cristo é muito gostoso. Fazer o que Ele quer, buscar fazer a vontade dEle, né? A gente é falho, eu sou falho também. Não pense que eu sou perfeito, não. O pior dos pecadores, Paulo falava que era ele, até que eu nasci, ele já perdeu o posto, e ele morreu também, né? Então ele já nem pecador é mais. Então, assim, eu não sou, mas o que eu sou? Eu sou alguém que Jesus olha pelos méritos que Deus olha pelos méritos de Jesus e fala assim: esse aqui é meu filho. Ele é meu filho porque ele confia em Jesus Cristo para a salvação dos pecados dele. E todos aqueles que quiserem isso, Deus faz a mesma coisa. Deus nos transforma novamente em filhos. Por quê? Porque nós podemos ser, se e somente se nós aceitarmos que Ele seja o nosso Pai. Que Deus nos abençoe, que a gente continue estudando. Daniel 9, nós vamos estudar um pouquinho sobre as 2.300 tardes e manhãs, são 2.300 dias lá em Gênesis, tarde, manhã, um dia. Então, uma tarde e uma manhã formam um dia, 2.300 tardes e manhãs, eu falei? Semana que vem. Eu falei alguma coisa diferente? Semana que vem. 2.300 tardes e manhãs, são 2.300 dias. Dentro da profecia, um dia, um ano, são 2.300 anos. E aí nós vamos ver se a profecia encaixa direito. Quando que começa? A Bíblia fala quando que começa. Se você sabe quando que começa, você conta 2.300, você sabe quando termina. Certo? A Bíblia fala as características desse tempo. A Bíblia fala o que ia acontecer direitinho. Essa profecia de Daniel, ela dá a data exata que Jesus começaria o ministério dele. Dá a data exata que Jesus morreria na cruz do Calvário. Olha que coisa interessante. Isso muitos anos antes, cerca de, pelo menos, nada aí, 400 e poucos anos antes disso acontecer. Semana que vem nós vamos estudar isso. Que Deus abençoe a todos. Que nós continuemos estudando cada vez mais. Eu vou orar, logo depois da oração, eu vou abrir para pergunta, tá bom? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor tem sido bondoso para conosco. Obrigado porque a tua palavra é viva, é eficaz. E se em algum momento, ó Pai querido, nós tivermos alguma dúvida, que o Senhor nos ajude para que na tua palavra nós encontremos a resposta. Porque a resposta tem que vir de ti. Nós só confiamos em ti. Nem eu não sou confiável, nenhum ser humano é confiável. Só o Senhor é confiável. E nós confiamos na tua palavra. Queremos nos entregar inteiramente em tuas mãos para que o Senhor faça da nossa vida o que o Senhor desejar. E nós nos entregamos agradecidos no nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.